nós queremos saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblias no texto do Salmo número 99. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo para o início desse momento devocional e aprendizado também da palavra do Senhor. Salmo 99. Salmo de número 99. A santidade de Deus. O salmista escreveu assim sobre a santidade de Deus: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém? Então, queridos, reconhecendo a santidade do nosso Deus, veja que a expressão santidade ou santo, Deus é santo, ela é repetida várias vezes aqui nesse salmo. Então, para expressar assim, diante de quem nós estamos, para expressar assim o ser de Deus que é santo, não pode ser maculado pelo pecado, pela maldade. Então, todos os seus atos, suas palavras, a sua justiça é toda permeada pela santidade do Senhor. Então, eu convido os irmãos para que possam, nesse momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, orar a esse Deus santo, poderoso, e assim, ó Deus, que o nosso Deus santo possa nos abençoar também nessa noite em que nos propomos estudar, conhecer mais do seu mandamento, da sua vontade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, santificado seja o teu nome, meu Deus. Nós te bendizemos, meu Deus, por esse dia que o Senhor fez, por toda essa condução, meu Pai, quando nós, imerecidos, quando nós, ó Deus, pecadores que somos, nós somos alvos da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia. E Deus, tudo que o Senhor fez, meu Deus, podemos exclamar, podemos dizer agora, Senhor, que tudo, meu Deus, o Senhor fez a sua vontade, tudo o Senhor manifestou sua bondade, tudo, em todas as coisas, o Senhor, ó Deus, é adorado, glorificado, meu Deus. Meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa hora tão preciosa também que o Senhor separa, ó Deus, para a gente te buscar, para conhecer-te mais da sua vontade, dos seus mandamentos, para conhecermos mais, ó Deus, da sua palavra. Rogamos ao teu Espírito Santo que possa, nessa noite, meu Deus, nos ensinar mais uma vez, ó Deus, um pouco mais da sua palavra. Tira nossas dúvidas, ó Deus, venha ao encontro, ó Deus, de cada um dos meus irmãos, meu Pai, daqueles que já estão aqui, daqueles irmãos que estão se apressando para vir. Meu Deus, que o Senhor nos conceda uma hora tão preciosa, meu Pai, que ela seja indizível, ó Deus, que ela seja, ó Deus, inigualável, ó Deus, porque nós estamos em contato e estamos na tua presença, meu Deus, junto com os nossos irmãos. Meu Deus, perdoa nossos pecados, não nos atente, ó Deus, segundo as nossas falhas, mas segundo a misericórdia, Deus, que há no Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, meu Deus, em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, as leituras, os louvores, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos corresponder, meu Deus, com esse chamado, Deus, tão maravilhoso que o Senhor fez a nós, para conhecermos, para estudarmos mais de sua palavra. Assim eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos louvar o nome do Senhor.
O hino é o 32 do nosso cenário. Os irmãos, se puderem, fiquem de pé e nós vamos louvar o nome do Senhor. Hino número 32, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que é segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Agora em nossa leitura do livro de Jeremias, hoje o capítulo 24. Livro do profeta Jeremias, capítulo 24, a visão dos 2 cestos de figos. Jeremias, capítulo 24. Nossa leitura segue alternadamente, do versículo 1 ao versículo 10º, somente esses 10 versículos, no capítulo 24. Diz assim o versículo 1. Os irmãos têm aqui a projeção também. Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativo a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices,
e os ferreiros de Jerusalém e os trouxe à Babilônia. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos. Os figos muito bons e muitos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu os enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Amém. Que o Senhor assim aplique sua palavra em nosso coração. Eu vou pedir aos irmãos mais uma vez que possam ficar de pé e nós vamos louvar agora mais uma vez o nome do Senhor com o hino número 27 do nosso inário, número 27. Um hino ao Senhor. As rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso é o cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As estrelas brilhantes dos mares, o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso é o cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as margens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso é o cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso é o cantil, na amplitude celeste, um hino
sou ao Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu vou pedir ao nosso irmão Israel que possa orar ao nosso Deus com o microfone. Nós estamos também acompanhando, estamos transmitindo também pelo Facebook. Então, os irmãos possam curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e possam nesse momento orar com o nosso irmão Israel, rogando a Deus a iluminação para a gente entender a mensagem dessa noite. Por favor. Amém. Santo Deus, ó Pai, somos gratos, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, estar aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, para ouvir a Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Deus, que a Tua palavra, ó Pai, venha nos ensinar, ó Pai, a ser homens, ó Deus, e mulheres temente a Ti, ó Deus, a ser santo, ó Pai, assim como Tu és, ó Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações, ó Deus. Deus, vem nos dando discernimento, ó Pai, da Tua palavra, Deus, para não somente ouvires, ó Deus, mas também para viver a Tua palavra, Senhor. Deus, fica conosco, ó Pai, assim que te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a bondade de Deus, sendo que hoje a gente vai expandir um pouco mais, não somente falar da bondade, mas vamos ver também como Deus age através da graça. Hoje o nosso assunto é a graça comum e a bondade de Deus. Então, vocês vão ver então uma ação de Deus de modo geral aqui nessa criação. Próxima semana ainda tem muita coisa para a gente estudar sobre a graça comum. Então, eu acredito que, como o meu professor tem dito, né? Esse não é um assunto que tem sido muito exposto dentro da igreja do Senhor. A gente conhece pouco mesmo sobre a graça comum. A gente fala muito sobre salvação, a gente fala muito sobre graça, a gente fala muito sobre, de modo geral, uma graça especial, mas a graça comum a gente não fala, não. Vamos falar um pouquinho sobre essa graça comum de Deus? Eu queria pedir para que você pudesse abrir sua Bíblia, mais uma vez, no Salmo 99. Você já vai ver, então, essa palavra sendo dita e ensinada. Você vai ver isso ao longo da palavra de Deus sendo ensinada, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, essa graça comum permeada, o ensino dele permeado na palavra de Deus. O Salmo 99 nos diz o seguinte: reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima dos povos, de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Então, e assim segue até o final. Você tem visto aqui então que Deus, a gente vai reafirmar isso. Deus é soberano, Deus é rei, Deus é acima de tudo. Então, como diz também o Salmo 51, as suas palavras, o seu julgar, a sua ação é santa. A gente não pode, como vimos na semana passada, julgar a Deus, melhor dizendo, e até muitas vezes a gente quer ensinar a Deus como agir. Mas veja, Deus é soberano. Deus é Senhor, Deus é Rei dos Reis, e a gente tão pequenininho, muitas vezes a gente se reduz ao nosso mundinho, né? E a gente quer tornar Deus, ou convidar Deus para vir para o nosso lugar e a gente se assentar no trono dele para ensinar Deus. Impossível, meus irmãos. Pecadores, criaturas, alvos da soberania dele, da graça dele, da misericórdia dele. Então, somos nós. Nós não temos nada para ensinar para Deus. Quem foi? A Bíblia até pergunta, quem foi que instruiu Deus? Quem foi o seu professor? Quem foi o seu mentor para que essa história estivesse se desenvolvendo dessa forma? Quem foi? Não teve, né? Então, irmãos, já está aí, viu, irmão? O estudo já está no PowerPoint e eu quero... No nosso PowerPoint tem o nosso resumo. Aqui eu quero complementar com vocês. Então, alguém aqui, só levante a mão mesmo, né? Eu sei que os de casa não podem, até pode, né? Mas no aplicativo tem como até levantar a mãozinha, dar o like, mas aqui os irmãos podem levantar a mão. Por isso que a gente convida o pessoal de casa para vir a estar conosco de forma presencial, né? Aqui, alguns de vocês já ouviram
falar sobre esse nome, graça comum, só levante a mão se já ouviram isso. Então, de modo geral, o que a gente conhece é muito pouco, né? Só reafirmo isso para vocês. Então, a gente vai abranger, a gente vai pegar o assunto da graça comum e vai aplicar a bondade de Deus. Você vai ver como é que Deus age refreando o mal, como é que Deus colocou cabresto também na boca de animais ferozes. Você vai ver como é que Deus reduziu a quantidade de dias da humanidade. Você vai ver como é que Deus vai... o homem é tão mau, mas ele ainda não é tão mau quanto pode ser. Ele quer ser mau, então vai chegar o tempo. Vocês vão ver aqui, então, a gente vai definir para vocês o que é graça comum. A gente vai mostrar para vocês, então, essa abrangência desse nome aplicada a outras formas também, ou sinônimos de graça comum que você vai ver. Você vai ver isso dentro do ensinamento bíblico. Vamos começar então. Em primeiro lugar, então, a graça comum. Ela, dentro de alguns círculos, né, a gente está em denominação, nossa denominação aqui é presbiteriana. Você que está em casa, acompanha, então, nós estamos dentro de uma igreja presbiteriana. Mas você pode ver esse ensinamento em uma igreja como a gente cita aqui, arminiana, wesleyana, que tem uma postura, tem uma definição. Você pode ver isso aí dentro de uma igreja batista, de uma igreja assembleana. Então, cada qual dessas denominações vai ter uma definição. Aqui, então, a gente traz para vocês duas definições. Eu vou trazer para você a definição do movimento arminiano wesleyano, que diz o seguinte, pode acompanhar aqui, está ali embaixo, ó. O arminianismo wesleyano, embora crendo que o homem seja afetado fortemente pelo pecado, acredita que Deus concede um grau suficiente de graça a todos os homens. Veja, para que eles sejam capacitados a receber Cristo pela fé através do uso correto do livre-arbítrio. Então, essa graça aí para eles é conhecida como, nós atribuímos esse nome, como essa definição, como graça preveniente. Então, veja, eles não negam a graça, mas eles, de modo muito abrangente, dizem, olha, todos os homens receberam uma quantidade da graça de Deus. Para quê? Veja que pela graça comum alguém pode vir a Cristo, pode ir a Cristo. Através dessa definição do arminianismo wesleyano. Então, através dessa definição, todos os homens, estou simplificando para vocês aqui, para que vocês entendam. O movimento arminiano wesleyano diz, olha, todos os homens receberam uma quantidade de graça de Deus. E essa quantidade mínima ou grande pode te levar até Cristo. Vamos ver que nosso movimento é diferente. O movimento reformado e presbiteriano ensina diferente isso. Uma é a graça comum e outra é a graça especial. O movimento reformado, veja, a gente olha para Calvino, a gente não vê muita citação. Dentro da minha pesquisa a gente só encontra 4 citações. Isso a gente está falando de Calvino. Calvino é do movimento reformado. O wesleyano já é um movimento mais à frente. É depois de Calvino. Então a gente pesquisa para encontrar. Calvino falou sobre graça comum. Quando Calvino fala de graça comum, ele fala 4 vezes. 2 delas, quando para a gente é um adjetivo, ele usa como um substantivo. 2 delas. Em outras 2, você pode até observar lá em cima. Em outras 2, ele trata, agora qualificando essa graça, chamando de graça salvadora. 4 vezes não trabalhou em graça comum. Deixa eu só mudar aqui, irmãos. Então, 2 delas, graça usado como substantivo. Usado como substantivo. Em outras 2, qualificada como graça salvadora. Então, graça comum você não pode pesquisar em Calvino. Não tem. Aí eu pego então a definição de Berkhoff. Berkhoff é um teólogo sistemático. É um professor. E ele diz assim, olha o que Berkhoff diz. Não obstante, você não tem encontrado, então, na pesquisa nos reformados sobre a graça comum, olha lá, o nome gracia communis, que é latim isso aí, né? Graça comum. Então, você pode ver, então, graça é o nome
que é criatura? O que é criatura? O que é que entra no grupo aí de criaturas? Hã? Todo ser, irmão. Tudo que respira, tudo que não respira também. Então, é alvo dessa graça universal. Toda a criação, de modo geral, então, está sendo alvo dessa graça universal. E tem outra, a graça comum geral. Graça comum geral. Essa graça, Calvino reconhece como sendo uma graça comum a todos os seres humanos que se distingue, para distinguir dos restantes das suas criaturas, de outras criaturas. De modo bem particular mesmo, é a graça que pertence aos homens como homens. Então aqui só vai ser alvo dessa graça geral, distinta daquela graça para as criaturas de modo geral, agora uma graça somente para os homens, sejam eles bons ou sejam eles maus. Aqui a gente pode observar o sol que brilha para bons e maus, a chuva que cai para bons e maus. Graça comum. Essa é a graça comum, é a providência. Em outra expressão, é a providência de Deus. E tem outra, para fins didáticos, para a gente também, a graça comum do pacto. Que graça é essa? Esta não é comum a todas as criaturas, nem a todos os homens, sem exceção, mas dirigida a todos os que vivem debaixo da administração da esfera do pacto. São esses que ouvem a pregação. Lembra que Cristo disse assim, que dentro da igreja tem trigo e joio, tem ovelhas e bodes, não é isso? Então, tem o crente e tem aquele que está em processo até se tornar crente, e tem aqueles que nunca se tornarão crentes. Então, dentro da igreja, de modo geral aqui, são esses que estão dentro do pacto de Deus. Então, são todos que estão ouvindo a pregação do Evangelho, como diz assim, é dirigida a todos os eleitos e não eleitos que vivem dentro desse pacto. Então, veja que interessante, gente. Você já ouviu isso aí, qualquer uma dessas informações aqui? Dessa forma, como conhecer a graça comum? Então, veja como é muito abrangente, que a gente conhece pouco sobre a graça. Pode falar, irmão? Eu vou trazer aqui uma definição do A. Roger. É o filho do Charles Roger. Veja aqui nessa definição, irmãos. Olha que definição cheia. Graça comum é a influência restringente, persuasiva do Espírito Santo, agindo somente através da verdade revelada no Evangelho, ou através, veja, não somente à luz do Evangelho da pregação, mas através da luz natural da razão e da consciência. Foi o que ele fez. A gente vai ver isso em Romanos capítulo 2, 14 e 15, quando ele plantou em meu coração a lei. Eu sei o que é certo e o que é errado por causa de uma ação graciosa ou graça comum de Deus na vida de todo homem. Então veja, ele diz mais, através da luz natural, da razão e da consciência, elevando o efeito moral natural de tal verdade sobre o entendimento, consciência e o coração dessas pessoas. Ela não envolve nenhuma mudança no coração, mas simplesmente a melhora dos poderes naturais da verdade, a restringência das paixões, e o aumento das emoções naturais em vista do pecado, do dever e do interesse próprio. Então, eu vou mudar de novo. Então, irmãos, percebo que é muito abrangente essa questão da graça. Então a gente vai ver cada um desses, não digo todos, mas algum desses pontos a gente vai observar dentro do nosso estudo. Pode passar, irmão, por favor? Então, olha aí. Onde é que está a base dessa graça comum? Está na Bíblia, né? Mas onde? Em Noé. Em Noé. Isso, está lá em Noé. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 9. Capítulo 9. Veja, o que foi que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 9? 6 a 9, na verdade, né? Uma preparação para o dilúvio. E o dilúvio acontecendo. Tem um contexto do dilúvio no capítulo 6, quando Deus olha a maldade do homem. Deus diz assim, eu me arrependo de ter feito o homem, ter criado o homem. O homem chegou em um ponto, veja, Deus tirou o pé do freio na maldade do homem, que o homem chegou num ponto que Deus disse, olha, vou dar cabo dessa
dessa geração. O homem não vai viver mais agora, vocês vão ver esses pontos, 120 anos. Esse é o limite dessa geração aqui de Noé, viu? Então, veja, capítulo 6 tem um contexto, mas olha o que Deus faz, que a gente pode aprender então, dentro do pacto da graça. Dentro do pacto da graça, deixa eu chegar aqui no ponto onde já estamos, que é a base, pronto, cheguei. As bases então para o pacto, ou para essa doutrina do pacto da graça comum, está no pacto com Noé. Foi o que Deus fez em primeiro lugar. O pecado foi refreado pela instituição do governo humano com a finalidade de disciplinar a conduta. Quem pode ler, por favor? Gênesis 9:6. Gênesis 9:6. Isso, olha aí, irmãos, eu vou ter que ler os textos para o pessoal em casa ouvir também. Então, ó, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, ó, veja que interessante. Aqui a gente não tem governo nenhum, gente. Não tem rei, não tem governante, não tem imperador, não tem presidente, não tem nenhuma instituição acima do homem. Por isso que Deus disse assim, olha, quem derramar o sangue do homem pelo... como é? Vai ser... Deixa-me ver, porque em outro lugar tem assim, dente por dente, olho por olho, né? Então espada por espada, faca por faca, se tivesse arma por arma. Então é esse tempo aqui. Não tem ninguém para que as pessoas aqui se submetam, governo nenhum. Não tem lei. Tem sim a lei gravada no coração, mas leis, eu digo assim, essa vinda de um rei, vinda de um governante, vinda de um superior humano, não tem. Então, por isso que Deus diz assim, olha, espera aí que eu vou começar a frear aqui essa maldade desse homem. Deus, então, institui como lei, olha, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, conforme a sua imagem. Por isso que ele diz, olha, aquele que está, o homicídio, então é pecado, porque o homem está assassinando um igual a ele, um semelhante a ele, um semelhante. Então, Deus começa então a refrear. Gente, a gente pode dar um pulo lá para Romanos, capítulo 13, quando Deus diz assim, olha, submetam-se ao governo, toda instituição. Quando Deus ouve, né, aquele pedido, me falha a memória agora, se é Samuel, na instituição da monarquia, Deus diz assim, olha, Samuel, o povo não estão rejeitando a ti, não. Antes do que a ti, é a mim que eles estão rejeitando. A teocracia, eles estão rejeitando. Eles não querem um governo. Eles não querem Deus sobre eles. Eles querem viver livres. Eles querem a semelhança das outras nações, querem se parecer com eles. Cede a eles o que eles querem. Então, ali a instituição da monarquia. Quando a gente chega em Romanos, no capítulo 13, a gente vê então Deus dizendo assim, ó, através da pena, da caneta de Paulo, submetam-se a todas as instituições, ao presidente, nossa instituição maior, ao presidente, aos governadores, senadores, enfim, toda instituição. Deus está dizendo, olha, fui eu quem coloquei. Fui eu quem coloquei. Então, Paulo traz uma teologia maravilhosa para a gente sobre essa submissão nossa a essas autoridades. Você quer o louvor delas? Faz o bem. Você teme? Você vai temer se você fizer o mal. Porque toda instituição, todo governo está acima de vocês, ela tem espada na mão. E essa espada foi dada a quem? Por quem? Por Deus. Então, veja, aqui, nesse ponto aqui, não tinha essas pessoas para essa geração aqui, esses ímpios, se submeterem. Por isso que Deus disse, capítulo 6 a gente vai ver mais à frente, mas no próximo ponto. Mas percebam então, Deus então, nessa geração, Deus disse assim, ó, capítulo 6, Deus tirou um pouquinho o freio dessa maldade desse homem. Aqui a gente não vê o ápice dessa maldade. O ápice a gente vai ver mais à frente, vocês vão ver aqui nesse estudo, quando Deus vai de vez mesmo tirando o pé do freio dessa imoralidade aqui desses homens. Então,
esse texto mostra que antes do dilúvio não havia governo sobre a terra, de tal forma que os homens matavam uns aos outros e não havia qualquer punição. E esse caos aqui do mundo foi evitado posteriormente pelo estabelecimento do pacto da graça comum, onde todos os homens são beneficiados. Todos os homens foram beneficiados. Segundo ponto, então, o que é que Deus faz dentro dessa graça comum? Graça comum, então, a letra B ali, gente, ó, a humanidade toda foi protegida da ferocidade dos animais por uma intervenção de Deus na constituição natural deles. Essa semana eu estava ministrando a aula para as crianças, adolescentes, na verdade, e eles perguntaram, né, foi um vídeo do Superbook, né, da criação, e lá na cena tinha uma criança, ou um leão vindo ali no Éden, né, e brincando com a criança. Mas, tio, no início era assim, né? Sim, Deus então criou os animais, né? Veja, essa ferocidade, ou essa raiva, ou esse medo, né, que Deus colocou nos animais, ele vem no pós-queda, depois do pecado. Mas antes, é isso que vai ser restaurado, né, depois, na vinda de Jesus Cristo, o leão vai pastar com a ovelha, ou com, eu não lembro os animais que aparecem ali em Isaías capítulo 65, mas esses animais, toda esse animal dócil, né, que era antes da queda, voltará a ser, né, voltará a ser. Mas aqui, observe, após a queda, o que é que Deus fez? Em Gênesis capítulo 9, versículo 2, eu vou ler, né, isso mesmo. Então, Deus colocou pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Você acha que é por acaso que você, quando bate o pé, o animal corre? Né? Alguns, é claro que quando aqueles estão ferozes, com fome mesmo, né? Fome extrema, ele vem para cima mesmo. Mas, de modo geral mesmo, veja a ação de Deus sobre os animais. Deus fez com que os animais temessem o homem. Então, o homem, com a tocha de fogo, faz assim para cima do animal, e o animal, a tendência dele é fugir do homem. Junto aos peixes, ali mesmo, a gente chega junto da água, os animais marinhos se dispersam. Então, quem foi que fez isso? Deus que fez isso como forma da sua graça comum, né, sobre os animais. Ferocidade, os animais ferozes, então foi colocado um temor e um pavor nesses animais. Então, isso significa que antes do dilúvio os animais tinham maior força sobre os homens, sendo totalmente destemidos com relação a eles, matando-os muito mais frequentemente. O pacto da graça comum inclui, então, a bondade de Deus preservando os homens da destruição pelos animais. Imagina, a gente hoje tem registro de fósseis, né, de animais gigantes. Imagina um animal daquele ali livremente, né, em uma sociedade, né, uma cidade, enfim. Hoje colocaríamos em dúvida, né, se não fosse uma ação de Deus, então não seria preservada a humanidade, porque esses animais exterminaria a população. Seguindo, terceiro lugar, então, letra C, a humanidade foi protegida dos distúrbios catastróficos da criação, no momento em que Deus disse que não mais destruiria a terra com água. Lembram disso? Lá no dilúvio, após passar as águas baixarem, Deus disse, prometo, nunca mais vou mandar tanta chuva a ponto de destruir a humanidade. Então, Deus prometeu. Isaías capítulo 54, por favor, quem pode ler? É uma menção a esse tempo de Noé,
quando Deus, o profeta Isaías relembra, né, a sua geração, o que Deus disse para a geração de Noé. Isaías 54, 9 e no 10, o que é que ele diz? É o 10, 54, 9 e 10. Sou eu. Irmão, pode ver. Amém. Então, o 9, só para o pessoal ouvir, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Então, a gente vê uma promessa então da parte de Deus. Letra D, irmão, pode passar? Deus encurtou a vida daquela geração do tempo de Noé. Fez um pacto com Noé, mas ele disse para essa geração, 120 anos. Quem pode ler esse texto, por favor? Gênesis capítulo 6, 3 e 4. Então, gente, olha que interessante. Deus pode dar longevidade a uma geração, mas pode também encurtar a vida de alguns. Ou de uma geração toda, ou de alguns. Eu vou repetir o versículo 3 que diz assim: Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, Deus pode sim encurtar dias de vida de uma pessoa, de uma geração, do mundo inteiro. Pode fazer isso, ele pode. Então, como expressão da graça dele comum, ele pode decidir isso, ele pode. Então, lembram da decisão dele? A gente pode falar de Sodoma e Gomorra. Quando Sodoma e Gomorra recebeu a sentença de Deus, olha, Ló, sua família, suas filhas, corre daqui. Deus decidiu então destruir, mandar fogo do céu para destruir essa cidade, essas duas cidades, que a maldade dele chegou. Deus fala isso para juízes, né? Deus fala isso para os ninivitas, e ele roga arrependimento, e quando não vem arrependimento, então Deus decidiu e manda, então, decide então acabar. Aqui, essa geração, o fim dela acontece quando? Na vinda do dilúvio. Então, 120 anos e Noé pregando a vinda do dilúvio, pregando a ira de Deus, a justiça de Deus, esse povo nem aí para isso, nem aí. E Deus então decide. Então, antes do dilúvio, o pecado, a incredulidade havia aumentado espantosamente. Com a graça comum, Deus diminui a longevidade dos homens e assim o pecado foi refreado. Há um salmo, não lembro do salmo onde está, mas há então um salmo quando diz assim que a maldade por si só, então Deus, pela operação da maldade, então do mal, através dos homens maus, Deus vai dando cabo da maldade também de outros homens, em outros homens. Então, veja essa ação de Deus. Pois é. Então, a gente não se espante, gente. Isso é um ensino bíblico. Não se espante, porque isso... Vê se está aqui. Não está. No versículo, no 9:7 de Gênesis, Deus também... Eu não coloquei no estudo, mas há também uma ordem da parte de Deus, depois que eles descem, né? Há também uma marca também dessa graça comum, quando Deus diz assim, o mandato cultural: multipliquem-se, sejam fecundos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Então, é também uma marca da graça comum. Pode passar, meu irmão, por favor? Então, veja, quanto tempo dura a graça comum? Veja que interessante ali. Depende, essa resposta depende. Depende do que, pastor?
depende da sua aproximação à teologia ou a algumas correntes de interpretação, depende. Se você diz, não, eu abraço a corrente amilenista. A corrente amilenista são aqueles onde estão os reformados, os presbiterianos, nossa casa. Não, pastor, eu não abraço essa corrente não, a milenista. Eu abraço a corrente pós-milenista. Então, vamos lá. Dependendo dessa ou daquela outra, você vai ter uma resposta. Por exemplo, se a sua corrente, eu vou dizer aqui para vocês, se a sua corrente for uma corrente do pós-milenismo, deixa eu ver se eu coloquei ali, está aqui. Deixa eu me encontrar aqui, enquanto no amilenismo a manifestação da graça comum diminui à medida que o tempo do fim chega, no pós-milenismo ela é aumentada em sua manifestação à medida que o tempo do fim chega. Então, depende. Se você crê, a gente vai falar um pouquinho dessas duas, viu? Se você crê, se você está dentro de uma corrente de interpretação do milênio. Para a gente, o milênio começou no nascimento de Cristo e termina na volta de Cristo. Então, é um milênio simbólico, né? Então, não é um milênio literal. Se for literal, está dentro da corrente pós-milenista ou então da corrente pré-milenista ou dispensacionalista. São nomes grandes aqui, gente, mas dá para a gente estudar agora não. É só palavrão mesmo citado aqui para vocês. Mas, veja o seguinte. Não passa agora não, irmão. Deixa eu só mostrar para vocês. Dentro dessa corrente pós-milenista, eles vão dizer o seguinte, que o aumento da manifestação, quando é que ela vai aumentando? Quanto mais... o aumento da manifestação da graça comum é vista na melhora moral do mundo. Então, está se aproximando mais de Cristo, o mundo vai se tornar melhor. A moral do homem vai se tornar melhor. O homem vai se tornar cada vez mais bom. Veja isso. É só ver a sua geração. Leia pela sua geração esses pontos. Só vou citar para vocês aqui. Título, né? A melhora moral no mundo é fruto do espalhamento da lei de Deus entre os homens. A melhora moral no mundo vem pela melhora da igreja na face da terra. Quanto mais a igreja se espalha, mais o mundo vai se tornando melhor. Veja lá. Segundo aqui, a retirada gradativa é percebida no aumento da imoralidade. Então, quanto mais a imoralidade aumenta, mais a graça comum aumenta também. Você viu textos agora, né? Chegou no ápice da imoralidade do homem. Eu não digo no ápice não, porque cresceu um pouquinho a imoralidade do homem, Deus disse, espera aí, é contínuo essa maldade nesse homem, como é que está aqui. Então disse o Senhor Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, vamos lá. Seguindo. Retirada gradativa é percebida no aumento da violência. Eu só estou dizendo os títulos para vocês aqui, mas pode ser estudado depois. A retirada gradativa é percebida na perseguição dos cristãos. Pronto, é esse o ensino aqui do pós-milenismo. Ele diz que tudo isso aqui, essa graça, vai ser aumentada se esses pontos aqui forem percebidos. Gradativamente vai se melhorando tudo. Então, ou seja, eles vê a perspectiva como ao passar do tempo vai se melhorando, certo? Mas a palavra de Deus diz que os dias são maus, né? E que o próprio Senhor Jesus disse que nós não teremos dias bons, mas dias difíceis. E cada vez mais os dias vão se tornando difíceis. Então, ou seja, vai no oposto do que eles dizem. Ele é o oposto do que a Bíblia diz. O oposto deles é esse, é que gradativamente vai se melhorando, gradativamente, como o pastor mesmo expressou aí, alguns pontos dele na teologia sistemática, ela é dita assim mesmo, cada vez mais vai se melhorando, mas nós vemos que cada vez mais vai ficando difícil, não fácil. Então, bom trabalho. De acordo com esse pensamento, não existe graça comum à parte da graça especial para os crentes. Nenhuma bênção viria
para os incrédulos que não seja uma sobra, em migalhas, para que os que estão debaixo da influência dos crentes. É como se dissesse assim, ó, quanto mais pão sobre a mesa, mais migalha cairá para... Veja, em cima o pão é a graça especial, as migalhas são a graça comum. Então, quanto mais pão em cima da mesa, mais migalhas cairão ali para aqueles que estão desfrutando da graça comum. Então, essa é a visão pós-milenista. O amilenismo, veja, eu coloquei esses 3 pontos. Pode passar, irmão. Nesses 3 pontos aí, isso. Eu acabei avançando aqui nos títulos, mas, ó, essa graça comum vai se diminuindo à medida que o tempo vai se avançando até a chegada de Cristo. Vai se aproximando a volta de Cristo, mais a humanidade vai desfrutar de violência, mais a humanidade vai ver perseguição. A tendência nossa, gente, não é que os incrédulos, os ímpios estejam dentro da igreja. Não, a tendência nossa é que eles venham e fechem a igreja mesmo. Eu vi essa semana, não posso dizer o nome que a gente está em meio público, né, agora, mas eu vi que a gente vai ser proibido, tem lei tramitando que a gente não pode mais repreender um endemoniado, porque tem religião que adora a Satanás. Não pode mais orar sobre uma pessoa e dizer saia em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Não pode, essas orações desse tipo não pode mais ser feito. Não pode mais ser feito. Se acontecer de alguém, Deus livre a gente, né, desse tempo, né? Mas, gente, a gente fala assim, mas está chegando esse tempo de pessoas virem para dentro da igreja, como aconteceu naquele naquela pregação na Assembleia de Deus, de um casal se levantarem lá no meio do povo lá e começarem os seus atos, né, ilícitos. Isso a gente está perto de ver, gente. Está perto de ver. A gente ora pedindo a Deus, Senhor, que não venha perseguição. A gente não pode fazer essa oração. Não pode, porque essa oração Deus não vai responder. Deus não vai responder. Deus não vai responder, porque está dentro da história. Está escrito na palavra dele que a perseguição vem, que a imoralidade vai crescer, um pai vai se levantar contra o filho vai se levantar contra o pai. Tudo por causa do nome de Jesus. A gente vai ver igrejas, é claro que as portas do inferno não vai se prevalecer contra a porta da igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, mas, gente, a gente vai ver, sim, muitas igrejas sendo fechadas. Vai ver. Muitos pastores, muitos irmãos morrerem porque não vão negar o nome de Jesus. A gente vai ver, gente. Está chegando o tempo, né? Mas as pessoas querem orar. Não, venha para Jesus, sua vida vai mudar. Isso não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. Não é. Então, dentro da graça comum, e a Bíblia ensina isso para a gente gente está para ver esse tempo crescer de moralidade, de perseguição, de uma retirada do pé de Deus, do freio dessa imoralidade. O homem ainda não é o que ele quer ser, gente. Ele não é o que ele ainda tem potencial para ser, eu digo da imoralidade, viu? Ele tem potencial maior do que isso. Infelizmente ele tem. E Deus vai tirando assim o pé, aos pouquinhos, até o pai dele, até o filho dele, melhor dizendo, voltar. O amor de muito se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Um ótimo texto, dentro do contexto, irmão. E Vai se aumentar a imoralidade. E até que no Brasil, a gente já está vendo esse começo de perseguições. Já estão começando na política aí fechar muitas coisas. Isso é forma de perseguições. Isso. E nos países fora, se você acompanhar Missão Portas Abertas, as janelas 1040, está lá cristãos morrendo de fome, sendo apedrejados. Sudão, Coreia do Norte e vários entre os outros países. Cristãos estão sendo massacrados. Então, irmãos, a gente vê hoje a perseguição aqui e acolá, mas vai ser generalizada, irmão. Generalizada a perseguição.
generalizado. Então, irmão, eu acabei só para ficar a fim de pontuar mesmo, né? Então, pós-milenismo, veja, eu misturei esses pontos aí com o amilenismo e o pós-milenismo. O pós-milenismo ensina que essa graça como vai aumentar. A gente vai ver o contrário desses pontinhos aí. A gente vai ver aqueles que se dizem hoje inimigos do evangelho, eles vão abraçar o evangelho. Então, dentro do pós-milenismo, eles vão dizer, eles vão abraçar, eles vão ver, vão amar a gente. Eles querem que a gente venha para casa, entre na casa deles, vão para as praças, eles vão ceder espaço para a gente pregar o evangelho. Pós-milenismo. Não vai ter perseguição no pós-milenismo. A igreja vai ser retirada, né? Pós-milenismo. Então, a gente vê então o amilenismo ensinando o contrário disso. Aumenta a imoralidade, o irmão citou ali o texto, vai aumentar a imoralidade. Tem um texto em Mateus capítulo 7. Capítulo 7 fala de uma igreja, gente, olha, que está dentro do contexto da imoralidade. É os últimos tempos. E Jesus diz assim, eles estão lá rogando para entrar no céu, e Jesus diz, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ó, uma igreja muito cheia, né? Porque é a igreja de expulsão de demônios, de profecia, de milagre, é uma igreja cheia, grande igreja. Mas o que estava por trás? A imoralidade, o aumento da imoralidade. Então, com o aparecimento, que a gente já estudou sobre isso, com o aparecimento do homem da iniquidade, essas imoralidades vão aumentar. Que ele vai permitir tudo, irmão. Ele vai permitir tudo. Ele é o Deus do bonachão. É o bonachão. É o Deus que vai permitir tudo. Não, oxi. Não, quem proíbe isso aí é o Deus dos cristãos. Venha para cá. Eu sou o Cristo. Eu permito tudo. Não tem nada a ver, né? Você pode fazer o que você quiser. O que nem nada a ver. Não é o Deus da liberdade, é o Deus da libertinagem. Libertinagem, verdade. É isso mesmo. Então, gente, o Deus da libertinagem está para ser revelado. Abramos os olhos para a gente perceber isso. Para concluir, irmão, pode passar, por favor? A gente vai dar continuidade desse texto, olha aí, dentro desse estudo. Vou pegar aqui a conclusão. Veja que chamada maravilhosa para a semana que vem. Ó. A graça comum pode ser estudada em dois aspectos. Porque o Espírito Santo opera de duas maneiras na vida dos homens. Que Abraham Kuyper ali, ó, Abraham Kuyper chama de operação negativa e operação positiva. O que é essa operação negativa? O que é que ele faz? Na operação negativa, tem a ver com o que Deus deixa de fazer numa pessoa, enquanto na operação positiva tem a ver com o que Deus faz numa pessoa. Então, esse é o chamado para a semana que vem, para a gente estudar. Então, o que é que Deus deixa, não dá ao homem, e o que é que Deus dá ao homem aqui. É a operação aqui nesse lado negativo e o lado positivo, para a gente ver na semana que vem, ainda dentro da graça comum. Aqui tem a ver com a operação do Espírito Santo. Ele que está hoje aqui ativamente em nossa vida e na vida desse mundo aí, rogando que os homens se arrependam. O que é que a gente vai ver na semana que vem? Então, ó, dentro da operação negativa, quando ele refreia o pecado, e lá na frente a gente vai ver, então, esse refreio o pecado tem muito texto, muito ensinamento maravilhoso para a gente. A gente vai ver aqui, então, também o texto de Romanos, quando Deus entrega, veja, Deus é capaz de entregar uma nação à imoralidade. Deus é capaz de frear também a ação de um homem, de cometer um pecado. Lembram? Posso citar aqui os Romanos, quando Deus disse, é assim que vocês querem? Então, tudo bem, entrego vocês. Lembram quando ele estava ali na vida acho que Abraão e Sara? Quando Abimeleque deseja Sara e Deus vem através de um sonho e não permite que Abimeleque possua Sara. Veja, isso a gente vai ver na semana que vem em nosso estudo. Extinção ou ação dentro dessa operação do Espírito Santo na vida dessa humanidade. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradecer aos irmãos que estiveram conosco até agora e também aos irmãos que saíram de suas casas para virem aprender um pouco da palavra de Deus conosco aqui na igreja.
Próximo sábado, o convite é feito para as mães, né, para as famílias estarem conosco aqui em louvor e adoração ao nosso Deus pela vida das mães. E o próximo domingo também teremos nossa escola dominical às 9h30 e à noite, às 18 horas, culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Guilherme, por favor, meu irmão, possa orar. A gente encerra com sua oração. Grandioso e eterno Deus, venha, Senhor Deus, por meio desta oração, Senhor, glorificar, Senhor, o teu nome. Abre, Senhor Deus, nossos corações, mentes e ouvidos espirituais, Senhor Deus, para que venhamos absorver da tua palavra e aplicar em nossas vidas, Senhor Deus. Todos nós, Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua bondade em nossas vidas, Senhor Deus, por sermos, Senhor, os eleitos do Senhor, Senhor, que no dia, Senhor Deus, seremos, Senhor, chamados para honrar e glorificar o teu nome, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui na igreja mais um dia e mais uma noite aprendendo sobre a tua palavra, Senhor Deus. Entra, Senhor, nos nossos lares e nas nossas casas, Senhor Deus, e que em momentos, Senhor Deus, que tenhamos de ver, Senhor Deus, o amor de muitos esfriar, Senhor Deus, a imoralidade crescer, mas que permaneçamos cristãos fiéis a Ti, Senhor Deus. Nos dá força, Senhor Deus, para vencer, Senhor Deus, as coisas deste mundo, Senhor Deus. Por isso que eu te peço, Senhor Deus, que nos dê uma noite abençoada e que venhamos em nossas casas em paz, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar. E obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Por isso que eu te agradeço e peço, em nome do Senhor Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.